Salve, guerreiros, rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é Matsu. Estou trazendo para vocês mais um vídeo querendo mostrar qual foi o deck que eu trouxe, né? Vou mostrar um vídeo de deck profile, mostrando qual deck foi que eu levei para a regional que teve agora em São Paulo em agosto de 2025, tá? E eu estou usando a camiseta do time que fiz parte, que também foi o time que teve o seu campeão da regional de São Paulo, Brasil, junto com o terceiro lugar da Treasure Cup, que também aconteceu no mesmo final de semana, no mesmo local de evento. A gente teve muita experiência da hora, foi minha primeira regional, foi irado. Eu vou falar disso mais pra frente em outro vídeo, falando quais foram as minhas observações, qual foi a minha sensação. Foi minha primeira experiência jogando um regional, um torneio competitivo de TCG em grande porte, digamos assim. E neste vídeo eu vou mostrar qual foi o deck que eu levei, né? Qual foi o deck que eu pilotei, digamos assim, tá bom? E pra quem já está querendo saber, vai ser um deck profile de Luffy UP, tá bom? Da UP11. Sabemos que ele provavelmente vai tomar um ban no próximo anúncio da Bandai, para quem tá vendo o vídeo nesta semana, né? Para quem não tá sabendo, nesta semana que esse vídeo tá sendo feito e provavelmente sendo lançado, a gente vai ter um anúncio da Bandai que é justamente pós-regional e provavelmente eles vão falar quais cartas que podem tomar um ban ou uma restrição, tá bom? Porque eles querem balancear o jogo e tal, e nós sabemos que este carinha aqui, ele foi usado pra caramba, cara! Então, sem mais delongas, vamos ativar aqui o nosso Gear Force Snakeman e preparar, abrir a caixa com estilo, né? Pelo menos isso, que a gente tem essa caixa linda, que ela abre, ela fecha e ela abre, e estamos aqui para mostrar como é que foi que eu organizei, né, essa lista. Se prepare. E para quem tá curioso para saber qual foi minha posição, tanto na Regional quanto na Treasure, que eu usei em ambos os torneios este deck aqui, cara, eu tive uma posição melhor do que a que eu esperava que eu fosse obter na Regional e na Treasure. Eu esperava que eu ia ficar dentro dos top 256 na Regional, que foram 510 participantes. Realmente, caramba, mais de 500 pessoas. Eu queria pelo menos ficar dentro dos top 256. Era o que eu esperava. E aí eu fiquei na posição 147. Já na Treasure Cup, eu tive um resultado melhor do que eu esperava também. Eu esperava ficar na posição dentro dos top 128 na Treasure Cup. Só que eu fiquei no top 66. Quando eu vi, cara, eu falei, putz, podia ter pensado em top 64. Quando eu vi o top 64, eu, caramba, eu tô chegando ali, Treasure Cup, Luffy UP. Vai ser meu primeiro e último torneio com ele, porque o ban tá vindo, cara. Ai, por favor, Bandai, não faz isso, cara. Pra quem é curioso, já fique sabendo que foram essas as minhas posições, tanto na Regional quanto na Treasure. E vamos lá ver o nosso deck profile. Pra quem quiser saber como é que foi que eu arranjei essa caixa, esse projeto, que eu achei muito da hora, já fica legal pra vocês saberem que tem uma gavetinha pra guardar os seus dados, tá? Marcadores também. Você pode levar, você pode guardar tranquilo. Ela levanta o deck, né, e fecha. E você pode remover a tampa também. Você já pode escolher, né? Pode combinar vermelho com uma tampa amarela, caso o seu deck seja de Belobet. Esse aqui já serviria para um sabo preto e vermelho também, por exemplo. Partindo aqui então, vamos mostrar como é que foi a disposição das cartas que eu escolhi para o deck, tá? Primeira coisa, a gente estava com o Luffy UP, tá bom? E eu gostei muito dele, gostei demais, que realmente é um líder que me colocou para sair da zona do conforto. Claro, tem a colocação de que ele ficou muito tier S, né, digamos assim, ele tem uma mecânica muito forte e muita gente fala que era muito apelona. Aqui são os dons que eu usei, tá? São os dons, né, para carregar, e foi legal, 10 dons, enfim. E agora vamos mostrar aqui, o nosso líder é o Luffy P, eu escolhi ele porque realmente eu tava com uma difícil entrada para entender a mecânica de azul em alguns aspectos, porque o azul não estava muito favorável, mas o roxo estava, e eu gosto de jogar de roxo, tá bom? Gosto de jogar de roxo, e o efeito dele, ele faz com que você, quando tiver 8 dons, você consegue pegar as cartas do topo do deck e reorganizar. Além de reorganizar, você pode tirar um tipo Straw Hat.
caso você queira. E caso você não tenha gostado do que estava ali, você pode colocar no fundo em qualquer ordem também. Caso você tenha gostado, você pode organizar qual vai ser a carta que você tira, se for Straw Hat, e as outras cartas que sobraram você reordena no topo, da maneira que você quiser, para fazer o combo com o Sanji e tudo mais, que ficou muito forte. Então, primeira coisa, vamos falar aqui, líder aqui, vamos falar das cartas de custo 3, tá? Primeira coisa, curva de custo 3, tá? Do Flamengo. Primeiro, eu escolhi colocar o do Flamengo porque ele me deu muito mais visão defensiva, principalmente contra a Belobet, tá? Eu usei esse aqui, é o do Flamengo do OP01. Ele tem blocker, né? Ele tem efeito block e quando entra em jogo ele reordena as 5 cartas do topo do deck. Ou seja, ele permite que você já consiga usar o efeito do Luffy UP meio que improvisado, né? Não pode pegar a carta, mas pode reordenar para que os próximos turnos sejam mais amigáveis, tá bom? Eu peguei, vamos falar de techs já já, tá? Então vamos falar aqui de curva 3, eu escolhi usar esse Chopper. Esse Chopper aqui, ele é muito bom, porque para fim de jogo, contra uma Mihomet ou contra um Luffy que também usa Giant, que é basicamente o evento mais apelão do roxo atualmente, neste momento, ele paga 2 dons quando entra em jogo, ele é blocker também, custo 3, e ele permite que você consiga virar um dom que está em pé do oponente. Muito bom para fechar um jogo quando o cara já está com uma Giant ali, ou está com coisa assim, ou se ele tiver 2 dons em pé, eu aproveito e só deixo um para ele só poder usar uma vez o Giant, então ele não vai conseguir tancar tudo. E finalmente, as cartas aqui que começam a mostrar o poder do roxo, né? Porque se você pega um deck desse, que quando é a partir de tantos dons que você consegue fazer alguma coisa, tem que ter o famoso termo que é Ramp Down, né? Que alguns falam assim, que basicamente você tem que rampar para os dons virem mais rápido, para você chegar logo a invocar as cartas mais caras do jogo. Bom, Clay, Mr. Two, para os mais íntimos, eu gosto muito dele, tipo personagem também. Efeito dele, on play, ele entra em jogo, um dom chega em pé, né? Do Dom Deck, você pega os Dom Deck, um Dom em pé já entra em jogo, tá? E quando ele ataca, ele pode escolher copiar um personagem do oponente, né? Se o oponente botou um personagem de custo 9, um custo 10, de custo 9, de poder 10, por exemplo, coisas assim, a gente acaba copiando o poder dele, né? E é o poder atual, o que é muito legal aqui, contra a Barba Negra, ele também funciona muito bem contra o Burgess, né? Que quando ele ataca, ele vai copiar o poder do Burgess que está naquele momento, não é só o poder base. Se o Burgess está com 11.000, vai também ficar com 11.000. E aqui, a gente também tem os 2Ks, né? Os 2Ks que eu estava usando aqui de personagem, a gente está aqui com o Sorhat, né? O Sorhat, ele me ajuda também muito a fechar o jogo. Quando eu joguei na regional, tinha uns caras que botavam do nada uns 2 blockers baratinhos, aí eu botei o Sorhat para remover, para virar, e porque o que acontece? Ele entra em jogo e eu posso, se eu tiver 8 dons ou mais aqui, né? Se eu tiver 8 dons, ele vira um personagem do oponente de custo 5 ou menos, tá? Isso é um play dele. Além dele ser um 2K counter, né? Ele é um 2K counter, então ele acaba me favorecendo para defesa. Botei um Franosuke para como tech de 2K, ele ajuda muito, ele é muito bom. E basicamente ele entra em jogo para você talvez ou pegar um último rush, caso ele tenha usado um bege, né, uma coisa assim que de surpresa acabou impedindo que aquele último ataque acontecesse, mas você que é esperto vai deixar os dons virados em pé para qualquer coisa usar ele como último recurso ou segurar ele para ser um 2K, tá? Mas de 2K, né, tivemos 7 2Ks nesse deck, Sanji Blocker, Soba Mask, que é Straw Hat, ele basicamente tem a vantagem de que caso o oponente tenha mais dons do que eu, pelo menos 2 a mais, se eu tiver menos e tal, pelo menos 2 a menos, eu consigo invocar ele com metade do custo, né? Ele vem na promoção Black Friday Sanji. E, cara, adoro ele, assim, eu quero fazer o cosplay dele. Me aguarde. Vamos agora falar, sem ser de 2K, falar de outra block aqui, pra mim foi uma peça muito chave, Nami, tá? Nami foi muito boa, tá? E realmente foi uma coisa que me trouxe muita visão de jogo, né? Pra eu conseguir reordenar. Caso eu não conseguisse ter a combinação do efeito dele logo de cara, eu podia me aproveitar de chegar a 9 dons, que aí eu
tava com 7, então não poderia castar o efeito, mas quando puxasse a carta ia ficar com 9. Mas eu sabia o que puxar porque a Nami ela tem o poder de reordenar 2 cartas de volta ao topo, se eu quiser, para que no próximo turno eu invoque e faça o efeito do Sanji com outra invocação de um bicho grande, né? De um personagem forte. E agora vamos começar a falar dos corpões, os corpar aqui, cara. Vamos falar aqui primeiro do Katakuri. Cara, Katakuri custo 8, OP11, né? Tô aqui com as Alterarts. Ele é blocker e quando ele faz algum ataque, quando ele é virado, no fim do meu turno, ele desvira e um Dom entra virado, né? Eu consigo rampar Dom caso tenha gastado demais usando Giant ou coisa assim, tá bom? E ele vira, não só ele desvira ele e pode desvirar mais um do tipo Big Man, certo? Do tipo Big Man, seja uma Pudding, seja uma Lilin ou coisa do tipo. Ou até mesmo outro Katakuri, caso não seja esse, caso fosse o amarelo, num deck amarelo e roxo. E é muito forte, cara. Isso aqui trouxe um diferencial enorme. Principalmente porque se o cara tenta atacar alguma coisa para impedir que ele ataque, beleza, né? O Katakuri, ele deixa o pessoal muito amedrontado para jogar contra. Dá uma pressão muito grande na mesa, ele é muito bom. E esse aqui, cara, me trouxe uma segurança, eu me tornei um caçador de Barba Negra, tá? Me tornei um caçador de Barba Negra com isso aqui, cara, porque eu não dei sossego pro cara, velho. Botei esse cara aqui, poder desse Luffy Sec, né, o Luffy Snake e Forth, ele entra em jogo, beleza, ele não tem on play, melhor ainda, porque contra Barba Negra o problema é quando é on play, certo? Rush, when attacking, quando ele ataca, eu viro ele, quando ataca eu posso descartar uma carta da mão, descarto uma carta da minha mão, e aí ele bota um personagem de custo 4 menos, pode ser meu também, se eu tiver um 2K, aqui, tipo um Sorhat, eu posso devolver meu próprio Sorhat que eu usei pra virar no turno passado, pra voltar pra minha mão, e eu posso ficar com o 2K de volta, ou eu tiro um blocker do oponente, ou um Burgess, né, um Burgess do Barba Negra ajudou muito, porque o Burgess fica ameaçando, ele ficava perdendo tempo pra voltar a Burgess, e aí eu botei, pronto, resolvido. E ainda entra um Dom virado. Um Dom virado pode ser reaproveitado para fortalecer o ataque dele. Ou do meu líder, ou de outra pessoa. Ou de outro personagem. Certo? Esse aqui é Luffy, custo 8. E aqui, 7 de Big Man, custo 9. 9.000 de poder. On play, volta um Dom. E aí, descarto uma carta, ganho uma vida a mais. E eu posso escolher um personagem do oponente de custo 6 ou menos para ir pro topo ou pro fim da vida revelado com o face-up. E, cara, muito bom, porque tu pega o Katakuri tá aqui, você ataca com os dois, Katakuri efeito, desvira e desvira, tranquilamente. Muito bom, cara. Eu quero depois pegar mais Alterart aqui e a gente vai acertando. E aqui, seguindo aqui o jogo, nós tivemos o que dá medo demais, numa Mirror Match tem que ter esse combo do Sanji. Sanji, custo 9, azul, entra em jogo, revela a carta do topo, e se for uma carta de custo 9 ou menos, que não seja o Sanji, ele vai poder invocar a criatura, o personagem sem custo. Ou seja, tô aqui Sanji, outro aqui no topo, revelo Big Man, entra em jogo junto com o Sanji, e pronto. Entra em jogo junto com o Sanji. E aí resolve tudo, cara. Tipo, minha nossa, já bota muita pressão na mesa. E faz o efeito on play da carta que entrou. Então, imagina, Sanji entra em jogo, Big Man revelado, bota Big Man, ganha uma vida, tira o bicho do campo do oponente. Esse Sanji, minha nossa, ele tem um risco, né, de ser banido. Muita gente tá teorizando se ele, Big Man, também vai ser restrito ou banido. Eu acredito que só vai ser, infelizmente, o UP mesmo, o líder. Mas vamos lá, né, seguindo o jogo aqui. Agora vamos falar dos eventos. Reparem que nesse deck ficou tem muito evento, cara. Tipo, tem provavelmente uns 20 eventos no meu deck. E é normal, tá? Até que é normal. Tem gente que vai falar, poxa, você não tem o Zorojuro, né? O Zorojuro. Mas ele fez muita diferença, certo? Só tirar daqui. Zorojuro não entrou, mas eu coloquei isso aqui. Porque eu tava tomando muito bounce, né? O Zorojuro tava saindo muito do meu deck. Pra quem não sabe, eu posso mostrar depois o Zorojuro como é que ele é, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Mas ele não entrou no meu deck, que
talvez a pessoa confunda qual Zoroduro, porque tem outra versão aqui. Basicamente é o que muita gente colocou, que é esse aqui. Na build convencional o pessoal usa esse aqui. Ao invés do Doflamingo, usa 4 desse ou coisas assim. Eu preferi tirar 4 desse, colocar 2 Doflamingo para ter mais blocker, já que eu tinha 7 2Ks, que não é muito, né? Padrão One Piece o pessoal bota 8 a 12 por aí. Aí eu coloquei logo aqui, essas aqui, porque vai que o cara tem uma carta de custo de 6.000 de poder, então se tiver o oponente 6.000 de poder na mesa já, ela rampa 2 vezes, 2 dons, já bota 2 dons aqui em pé. Mas se não tiver, tudo bem, bota só um. No começo do jogo já bota e já vai chegando no nível lá. E botei 2 dessa de It's to Die For. Aqui, Gothred, usei Gothred, 3 cópias de Gothred. Ele tem custo 5, ele mata um bicho de custo 5 ou menos do oponente e rampa um dom. Caso não tenha oponente, tudo bem, o oponente não botou nenhum personagem, mas vai botar dom a mais mesmo assim, porque é o segundo efeito, independente de ter ou não. Agora começando as defesas, né? Começando aqui mostrando a defesa Gear 2. O set Gear 2 tem 2 efeitos, serve tanto também para usar para ganhar dom a mais no main phase, né? Se eu tiver no meu turno eu uso, aí eu pago 1 para invocar, pago mais 2 dons como uma taxa extra e ganho um dom extra. Então já fico mais acelerado também, tá? Caso não venha as cartas que eu mostrei anteriormente, Die For e Gothred, eu uso essa, ou eu seguro para me defender, porque na defesa tem um counter aqui que dá mais 3.000 de poder para defesa, né? Muito bom durante a batalha. Continuando aqui, agora começa a ter umas mudanças, né, que muita gente não chegou a ver, mas eu vou mostrar por quê. Mas eu vou jogar essa carta aqui logo, que vocês já conhecem, Giant, Gum Giant, que também tem um risco de ser considerada uma carta que vai ser banida. Eu acho difícil, porque vai ter a versão mangá dela, a versão irada da carta, a versão pimpada. E basicamente, God Giant é a carta que mudou tudo no jogo, tá? A Giant realmente foi uma carta que mudou todo o meta, porque depois que teve o ban de Moria e Jinbe, cara, o roxo se elevou e o Giant, ele obrigou todo mundo a ter que mudar as estratégias, cara. Tipo, é realmente uma carta que chegou com muita diferença no jogo, porque dá mais 4.000 de poder na batalha. Tudo bem, volta 2 dons, mas compra mais 2 cartas, cara. Isso daí foi consideravelmente um game changer, tá? E vamos lá, mais counters aqui. Coloquei. Começa a ter as tech aqui, né? Pra vocês começarem a entender. Thunder Bagua. Qual é a vantagem, né? Custa 2. Meu personagem ou meu líder ganha mais 4.000 de poder na batalha, mais um dom entra virado. Então ele acelera muito meu jogo. Eu tava fazendo muito assim. Eu tinha deixado 2 dons virados e 2 dons em pé. O cara vinha me atacar, usava o Bagua, pagava 2 e um dom a mais entrava virado para acelerar a minha chegada aos 8 dons. Então, Thunder Bagua aí me ajudando em todas as partidas da regional. E, cara, foi muito bom. Tipo, o meu resultado foi além, na Treasure e na regional, foi além do que eu esperava, real. Aqui começa a ter as techs. Como é que eu vou chegar? Por que eu mostrei essa aqui agora? Ragnarok, vamos lá. Ragnarok. Tem uma explicação e eu vou explicar para quem não entendeu. Ragnarok, custo 5, volta um dom pro dom deck e mata um personagem de custo 8 ou menos. O que aconteceu comigo? Eu tava enfrentando muito Kid, muito Arlong, muita coisa, só que eu não tava me sentindo seguro fazendo a build com Mihawk. E a Big Man não remove Arlong, não remove Kid Verde, essas coisas. Então, Ragnarok chegou e me trouxe muita diferença, porque eu comecei a combar Ragnarok com Gothred. Vamos lá, começa a aula aqui. Um amigo meu da Clube TV, do time, ele me perguntou por que diabos eu fiz isso. What the hell? Why the hell I've done this? Did you do this? But why, man? Aí foi basicamente assim. Temos aqui 10 dons, certo? 10 dons. O combo é o seguinte. Repare que o Giant tá aqui, tá? Pago 5. Ragnarok. Volto um dom. Matei um bicho de custo 8. Digamos um Kid e tal.
pago 5. Gothred. Gothred faz um dom do Dom Deck voltar e entra em pé. E aí pronto, termina o turno. Aí o que acontece? Tirei 2 bichos da mesa do cara, fazendo custo 10, mas um Dom voltou em pé, certo? E assim, pro turno seguinte, na volta, eu posso ter o meu Giant disponível, ou até mesmo outra carta, como o Gear 2. Bom? E pra mim esse combo fez todo sentido e me trouxe muitas vitórias. E aqui, último evento roxo, que porque eu só tenho 7 2K, porque eu comecei a botar isso aqui e me trouxe muita diferença. Porque muita gente vinha tentando me atacar e me matar logo no jogo, né? E às vezes o cara virava todos os meus dons com o Rod Jones, né? Eu falei ó, contra um Rod Jones. E, pô, eu acabei vendo que era justamente essa carta que me ajudou. O Rod Jones, ele vira 2 dons, né? E aí eu acabei vendo que era necessário a gente fazer uma mudança de jogo. Acabei falando aqui que eu não sei se eu falei no vídeo Arlong, mas eu tô corrigindo aqui, é o Rod Jones, tá? O custo 7. E aqui, counter, custo 0, descarto uma carta junto que tá brincada na minha mão, pronto, mais 3.000. E muitas vezes a pessoa calculava, né? O oponente calculava, taquei Rod Jones aqui e vou virar 2 dons seus, agora você não tem mais a carta aqui, poxa, eu não tenho mais 2 defesas que eu deixei em pé. Rod Jones entrou em jogo, uma Bonnie da vida, ou sei lá, Shira Roche. Pronto, não tenho mais Giant, não posso usar mais Giant, não posso usar mais nada. Mas esse aqui tava na minha mão pra me salvar. Isso me ajudou muito. Muito, muito, muito. Tá? Então é bem isso daí. Já aconteceu, tipo, só pra lembrar aqui do combo, ó. Fiz esse combo, deixei um dom em pé. Aí o cara do nada invocava outro Rod Jones, mas eu tinha isso aqui na mão. E mais uns 2Ks ou um K e tudo mais. Então eu ficava muito seguro, porque o cara fazia o cálculo errado porque ele não contava com essa carta custo 0. Não são muitos os Luffy P que usavam isso. E isso me trouxe muitas vantagens, porque muita gente fez o dever de casa contra uma build, mas a minha build, ela adaptou, né? E ficou muito melhor pra mim, pra eu jogar. E agora, vamos mostrar logo essas combinações aqui juntas, porque foi o que me deixou mais confuso antes de chegar na regional. Red Rock e Gravity. Eu antes estava usando 2 Gravities, e Red Rock estava com 2 e mantive. O que aconteceu? Eu estava enfrentando muito loot, Barba Negra, estava com medo dos Burgess, então eu estava mantendo 2 desse. Ou Belobet, né? Tava usando Big Man e deixava um desse aqui de volta lá na vida, para quando fosse fazer o trigger eu já sabia que ia tacar esse, e pronto, já ajudava. Contra deck amarelo, com o Kid custo 8 que traste direto, não ajudou. Mas isso aqui ajuda muito, principalmente porque eu tava guardando sempre contra um loot, quando fosse botar o Kuzan, e pá, mandava embora. Ou quando o cara botava um Kid, do Kid verde, botava e tirava também. E aí ia, né, tipo, ia jogando. Aí eu coloquei só essa combinação de um Gravity, porque eu vi que os pro players estavam usando essa combinação. Ou, às vezes, ficava só com isso, só com um Red Rock. Ou o cara botava só um Gravity, nada de Red Rock, que eu achava muito corajoso, pra ter mais 2K na mão, né, pelo visto. Mas isso varia, né, porque muitos estavam fazendo isso, mas tiveram resultados, mas não quer dizer que essa build estava errada, porque também outros campeões estavam usando isso aqui. Na verdade, o que eu vi muito dos primeiros colocados em cada torneio local ou de regional é que estavam usando talvez um de cada. E isso estava funcionando muito bem para eles. Para mim, eu estava enfrentando muito loot com uma penca de Kuzans, uma bunch of Kuzans, custo 10. Então eu tive que usar isso aqui. Para mim fez mais sentido isso aqui e me ajudou muito, porque isso aqui é muito caro, né? Tipo, ter 3 dons em pé nem sempre ajuda, porque se o cara bota o Rod Jones, que foi o que eu enfrentei muito, eu ficava só com um dom sobrando, cara. E enquanto o Red Rock, fico com 2, porque se o cara usar Rod Jones de 4, 2 ficam em pé ainda. E esse é o nosso Deck Profile, tá? Deck Profile, que me deixou melhor colocado do que eu esperava na Regional e na Treasure Cup, tá? Pra quem não sabe, a Treasure Cup eu tive um desempenho melhor do que eu esperava, sendo bem assim. E regional também, eu não esperava ter um resultado do que eu obtive. E esse foi o nosso Deck Profile, tá? Que eu usei do Luffy P.
E pra mim foi muito gratificante. Pra você que é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e colocar nas notificações aí pra saber quando eu estou postando vídeo. E também as lives.